A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal, Andando com a Bíblia. Hoje estaremos fazendo a parte introdutória da carta de Paulo a Tito. E também temos um tema sobre a carta de Tito, é o ornamento, ornar a doutrina com boas obras. Ornar a doutrina da palavra de Deus com boas obras. É um tema central da carta de Paulo a Tito. E essa carta, essa pequena carta que Paulo manda a Tito, ela mostra que sempre foi um desafio formar uma igreja, formar uma boa igreja. Foi um grande desafio quando Paulo manda essa carta chamada carta pastoral para Tito. E também naqueles tempos do Novo Testamento, nos dias do Novo Testamento, Paulo já falava que era difícil formar uma boa igreja. Na carta a Tito, ele dá essa instrução, que é difícil formar uma boa igreja, e por que não dizer também hoje as mesmas coisas, Então essa carta de Paulo, é uma instrução a Tito, que era jovem, ele era um jovem e líder de uma igreja, que estava também na cidade ou na região de Creta. Então nessa carta Paulo refuta os falsos mestres, os falsos ensinadores, e também para acabar com a desunião que estava dentro da igreja. Então Paulo dá essa instrução primeiro para eliminar, para refutar os falsos mestres e eliminar também a desunião que estava dentro da igreja. Nessa carta, Paulo está à procura de líderes, qualificados. Nessa carta, Paulo ele vai à procura de homens que têm interesse de fazer a obra com qualidade, com sinceridade. Líderes que entendam que a obra custa, ou a obra custa ou exige suor e lágrima, que eles vão sabendo, ingressa na obra de Deus sabendo que exige suor e lágrimas. Que hoje, vamos dizer assim, hoje você ouve muitas orações de muitos líderes dizendo: Jesus traz as almas, Jesus traz as almas. Não é Jesus traz as almas. Jesus disse: ide por todo mundo. Ele manda ir em busca das almas, pregar a toda criatura. Mas hoje nós ouvimos muitos orando, dizendo: Senhor, traz as almas. Enfim, é sinal que muitos líderes não estão indo. Não estão indo. Agora essa carta, também ele dá um incentivo a todos que pensam ou que perseveram. Ele dá um incentivo a todos que perseveram, com Tito, ou igual a Tito. Aquele que luta igual a Tito, ainda jovem, luta pela obra de Deus. Eles encontrarão satisfação e poder que Deus concede, lá naqueles dias e também agora. Então Paulo dá um incentivo a todos que perseveram como Tito, igual a Tito. Eles encontrarão satisfação e poder de Deus, que Deus concede a todos naqueles dias, nos dias. Então Paulo escreveu essa carta, após a primeira libertação da prisão em Roma, no ano 63 a 65. Veja, você vai encontrar no livro de Atos, no capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Em 63 ao 65, Paulo escreve essa carta para Tito e amigos, de Paulo. Veja que no capítulo 2, 2 Coríntios 8 e 23, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, ele diz assim: quanto a Tito é meu companheiro, cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Ele fala aqui na carta de Coríntios, elogiando a Tito e mencionando a qualidade de Tito. Então veja aí que a importância que ele dá a Tito. Então Paulo queria ajudar a líderes de igrejas,
né, na região leste do Império Romano. Então Tito estava em uma igreja conturbada na ilha de Creta. Então Paulo manda, ou fica sabendo, manda essa carta para Tito para dar um incentivo a ele, que a igreja onde ele estava complicada, né? Então devemos buscar nessa carta, devemos buscar na carta de Tito as qualificações dos líderes, né, da igreja, né, buscar normas para uma vida piedosa. Também devemos buscar devemos buscar normas para uma vida piedosa entre amigos, né, familiares e a sociedade. Normas para você viver bem entre amigos, entre familiares e também na sociedade. Buscar vencer, né, a liderança buscar vencer as divisões, né, a desarmonia que está dentro da igreja. Então, líderes, eu digo assim, líderes, eles devem buscar e entender aonde está essa desunião e entender também a solução para a desunião dentro da igreja. Então, Paulo manda essa carta para Tito para que ele possa entender e enxergar os problemas dentro da igreja e também enxergar a solução para solucionar aqueles problemas para que a igreja vá bem. Porque a igreja precisa de harmonia e paz para que Deus possa operar dentro da igreja. Fique com esse vídeo e que Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.